A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que têm me acompanhado aqui neste canal, que têm aprendido a respeito da regeneração. E eu quero hoje contar uma história para vocês que aconteceu no século XVI, durante os grandes movimentos de avivamento que houve naquela época, e que hoje, infelizmente, não há mais. O que chamam hoje de avivamento nada mais são do que moveres do Espírito Santo de Deus. São louváveis tais moveres, mas está longe de ser o avivamento bíblico que aconteceu tanto em Atos dos Apóstolos quanto no século XVI. E também até no início do século XX, quando aconteceu um dos últimos avivamentos aqui no Brasil, até mesmo no Brasil. Bom, o fato é que no século XVI houve um grande pregador do evangelho norte-americano, não lembro o nome dele, eu sei da história, por isso que eu estou contando aqui para vocês, quero contar para vocês o que aconteceu, que mostra nessa história quanto que é necessário que o pecador se entregue imediatamente a Deus, como eu falei no vídeo anterior, que o quanto que é necessário, é urgente que o pecador venha resolver a sua situação, definir a sua situação com Deus, porque o que está em jogo é a vida eterna deste pecador, seja no céu, seja no inferno, acreditando ele ou não. Como muitos hoje, né, e virou moda zombar da Bíblia Sagrada, virou moda a sociedade, a humanidade hipócrita e mentirosa, zombar, ridicularizar os ensinos do Senhor Jesus Cristo. O fato é que isso não vai mudar em nada a verdade da palavra do Senhor. Bom, esse pregador estava fazendo uma grande cruzada evangelística no meio da rua. Tinha uma multidão acompanhando a pregação desse evangelista, e um homem estava encostado numa árvore, uma árvore ali, escutando as pregações daquele evangelista. E quando tudo terminou, as pessoas já estavam indo embora, o evangelista desceu da plataforma, estava indo embora também, pegou a sua Bíblia, estava indo embora. E esse homem que estava encostado na árvore se aproximou do evangelista e perguntou para ele se ele podia ir até a casa dele, porque a esposa dele estava terrivelmente enferma, e ele queria que esse evangelista fosse orar pela esposa dele. O evangelista prontamente o atendeu, falando: sim, eu vou até a tua casa. E os dois começaram a seguir o caminho rumo à casa daquele senhor, rumo à casa daquele homem. E o evangelista era uma pessoa assim bastante meditativa, bastante silenciosa, de poucas palavras, foi caminhando em silêncio ao lado daquele homem. E aquele homem, um tanto incomodado, e o evangelista havia notado isso, começou a falar para ele assim: olha, tem um problema. Se o senhor for à minha casa, tem um problema o fato do senhor ir até lá. E o evangelista falou: eu irei à tua casa. E aí aquele homem ficou em silêncio um pouco mais, e depois ele abriu a boca e falou assim: olha, eu moro num prostíbulo junto com a minha esposa. E o evangelista falou assim: eu irei à tua casa. E os dois continuaram a caminhar. Continuaram caminhando rumo à casa daquele homem. E aquele homem inquieto falou para o evangelista: olha, eu tenho umas dívidas. Eu tenho umas dívidas com algumas moças de programa, com algumas prostitutas. Eu tenho algumas dívidas para pagar, eu tenho que acertar algumas coisas. E depois que eu acertar, eu vou fechar o prostíbulo. Não vou mais me envolver com esse tipo de coisa. Veja o que é consciência. A consciência, a palavra de Deus opera na consciência do homem, do pecador. E o evangelista vira para aquele homem caminhando e fala assim: não há prazo com Deus. O que aquele evangelista quis dizer? Não há prazo com Deus. Que o pecador tem que largar, tem que abandonar o seu pecado imediatamente. Que Deus, ele não dá prazo para o pecador. Olha, tudo bem, vou permitir que você permaneça no pecado durante certo tempo, depois você vem para mim, volte para mim. Não é assim. Este não é o método bíblico, estarei mostrando para você dentro da palavra do Senhor Deus, que este não é um método bíblico. Olha o que fala aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E também lá em Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, a voz de quem? A voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Não endureçais o vosso coração. E quando é que nós ouvimos a voz de Deus? Quando misticamente ouvimos aquela voz saindo do nada e vindo para nós, falando conosco? Não, não é dessa forma. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus aparece à nossa frente e começa a falar conosco, também não foi desta forma e não é desta forma. Nós ouvimos a voz de Deus
quando o evangelho ele é pregado, porque o evangelho é a voz de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, então estamos ouvindo a voz de Deus. Temos que parar, e o pecador tem que parar, as pessoas têm que parar com esse misticismo. Ah, se eu ouvisse a voz de Deus, eu me converteria. Mas você tem ouvido a voz de Deus. Principalmente hoje, na época da tecnologia, você tem ouvido a voz de Deus pelo rádio, pela televisão, pelas igrejas, pelas cruzadas evangelísticas. Você tem ouvido a voz de Deus de várias maneiras. Você pode ouvir a voz de Deus quando você abre a Bíblia Sagrada. Ali está a voz de Deus falando ao teu coração, falando à tua consciência. Agora, se você resiste à verdade, resiste à luz da verdade de Deus, aí é outra coisa. Aí significa que você está se opondo à verdade de Deus, mas que você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. E o tempo de atender a voz de Deus é agora, é hoje, é nesse momento. Aquele pregador entrou naquele prostíbulo, se direcionou até o quarto, onde a esposa bem adoentada estava deitada, acamada. E o evangelista dobrou os joelhos e começou a orar, interceder por aquela mulher, entregando aquela vida diante de Cristo, pregou para aquela mulher aceitou Jesus, se rendeu aos pés do Salvador. E de repente aquele evangelista começou a escutar fortes batidas vindas lá de fora, do lado de fora daquele prostíbulo. E ele entendeu que alguém estava batendo em algum tipo de madeira, martelando alguma coisa assim. E então, depois que ele orou por aquela mulher, pela esposa daquele homem, Deus recolheu aquela mulher. Aquela mulher partiu nos braços do Senhor Jesus Cristo. Então o evangelista levantou-se, saiu fora daquele prostíbulo, foi até lá fora e ele viu o homem tirando aquelas batidas, aquelas marteladas. Não é que ele estava pregando alguma coisa, ele estava arrancando a placa de madeira daquele prostíbulo, ele estava se desfazendo daquele prostíbulo. Ou seja, aquela palavra que o evangelista havia falado para ele, não há prazo com Deus, tocou fundo no coração e na consciência daquele homem. Então aquele homem decidiu tomar uma atitude. Ele tomou uma decisão, ele se decidiu. Ele deu um rumo para a vida dele e agiu imediatamente. Mesmo a esposa dele morrendo, ele agiu imediatamente. Ele desfez daquele prostíbulo. E a história conta que Deus ajudou a pagar as suas dívidas e ele se tornou um grande servo de Deus mais tarde. Que história linda, que isso me emociona até hoje. Não há prazo com Deus, portanto. Não demora-te no teu pecado. Você não precisa se demorar no seu pecado. Você tem que tomar uma decisão imediatamente. Você tem que abandonar o pecado imediatamente. Não há prazo com Deus. Não fique esperando as coisas melhorarem. Não fique esperando o tempo oportuno. O tempo oportuno para você é agora. É nesse momento, é hoje. Não é amanhã, não. É hoje. Então, quero deixar essa história para você e dizer que não há prazo com Deus. Não há prazo com Deus. Por quê? Você não sabe a hora que você vai partir. Você não sabe a hora que Deus vai te chamar pelo processo da morte física. E você estará preparado para este momento? Muito provavelmente não. Então, não há prazo com Deus. Não demore na tua decisão de se entregar a Cristo. Amém? Que Jesus te abençoe grandemente.